Oi, eu me chamo Daiane, tenho 36 anos e eu sofri uma violência obstétrica. Para você que vai me ouvir nos próximos minutos, eu quero te explicar rapidamente o que é uma violência obstétrica. A violência obstétrica é um desrespeito à mulher, à sua autonomia, o seu corpo e os seus processos reprodutivos, podendo manifestar-se por meio de violência verbal, física, sexual ou pela intervenção de procedimentos desnecessários e ou sem evidência científica. É importante a gente falar um pouco sobre esse assunto porque muitas mulheres passam por essa situação e nem sempre sabem que o que está vivendo é uma violência obstétrica. Eu tive uma gravidez, descobri uma gravidez em julho de 2022 e por mais que tenha sido uma gravidez muito desejada, ela veio carregada de muito medo e muitas inseguranças, porque eu tenho uma condição chamada insuficiência isquiocervical. Eu não vou falar nesse vídeo porque eu quero tratar exclusivamente da violência obstétrica, mas isso faz com que as minhas gravidez sejam bem mais complicadas e precisam de um acompanhamento muito mais profundo. Então, em julho, eu descobri que eu estava grávida e eu já comecei a fazer os cuidados especiais, né, para que eu pudesse ter uma gravidez o mais saudável e o mais tranquila possível, dentro da minha condição. Nos primeiros meses da gravidez, das primeiras semanas da gravidez, eu tive muito enjoo, tive muita cólica, muitas dores, então eu fui ao hospital e é importante ressaltar aqui que eu estava sendo assistida por um hospital particular e a primeira vez que eu passei mal, muito enjoo, muita cólica, eu fui ao hospital e eu fui atendida por um médico lá no pronto atendimento, nesse hospital particular, e eu já senti assim, um desrespeito, porque o médico já me alertou assim, de forma muito grosseira de que a minha gravidez seria muito perigosa, porque eu já estava com uma idade avançada, eu estava com 35 anos, quase 35 anos, né? Tinha 34, então eu já estava com uma idade avançada, estava acima do peso e tenho essa condição, né? Insuficiência isquiocervical, e eu não poderia nem estar grávida. Essa foi a informação que eu tinha recebido do médico. Bom, enfim, falou que minhas dores eram normais, me passou uma medicação e voltei para casa. Bom, depois eu fui sendo acompanhada e o meu médico entendeu por bem a gente acompanhar bastante, bem de perto, e depois ele entendeu que era necessário fazer uma mini cirurgia para que eu pudesse fechar o colo do útero e tentar segurar a gravidez o máximo possível. Quando foi em dezembro, eu já estava com um pouco mais de 6 meses de gestação, a minha bolsa estourou e eu fui surpreendida mais uma vez com essa situação complicada. Minha bolsa estava aberta, eu fui direcionada ao hospital e ali começou começou assim a saga de todo o trauma que eu vivi naquele período. Fui atendida por outro médico e ele também de forma muito ríspida e mal educada, grosseira, ele fez alguns exames, fez exame de toque, falou que não tem evidência que sua bolsa estourou, e eu sabia que a bolsa tinha estourado. Bom, ele foi também super grosseiro, falou que eu não tinha idade para engravidar, falou que eu não tinha peso, estava no peso adequado para engravidar, falou que eu fui muito inconsequente de continuar trabalhando, foi bem grosseiro mesmo, né? E depois assim, de muitas grosserias, ele resolveu entrar em contato com o meu médico. O meu médico pediu para ele me internar, fui internada. O meu médico foi, me atendeu, e aí ali eu comecei a ter um tratamento um pouco melhor. Mas o meu primeiro contato com esse médico já foi muito ruim. Então a gente já considera como violência obstétrica o desrespeito que eu tive com ele ali. E eu já estava passando uma situação de grande vulnerabilidade e foi muito ruim ter recebido essas palavras ali. Bom, fiquei internada durante 14 dias, fui atendida
muito bem pela equipe de enfermagem do hospital. O meu médico que eu escolhi para me acompanhar no parto, ele foi muito solícito, ele me acompanhou em todo momento. Eu fui internado, acho que em dia 2 de dezembro de 2022, dia 2 ou dia 4, não me recordo. E eu sei que no dia 17 de dezembro eu comecei a entrar em trabalho de parto. Minha bolsa já estava estourada, eu estava em repouso absoluto, porque eu ainda não tinha começado, de fato, as contrações para entrar em trabalho de parto. Mas no dia 17, por volta de 4 horas da tarde, eu comecei a sentir muita cólica, muita contração, e eu já sabia ali que meu bebê ia nascer prematuro, ele precisaria de um acompanhamento muito de perto. E eu informei a enfermagem entrou em contato com o meu médico e ele não pôde estar no hospital me atender. Então, eu tinha que ser atendido pelo médico que estava ali de plantão. E quem era o médico que estava de plantão? O mesmo médico que me atendeu quando minha bolsa estourou no dia 4 de dezembro, né? Nossa relação já não estava muito legal, mas ele era o médico que estava ali de plantão, então eu precisava que ele me desse a assistência que eu precisava para que meu bebê nascesse saudável, na medida do possível, para um bebê prematuro e para que eu ficasse bem. Então, ele já estava assim num dia, era um domingo à noite, ele já estava muito exausto, fazendo vários partos, então ele já foi me atender de forma assim muito exausta, mas ele tentou ainda ser bem educado, bem solícito por conta desse problema que a gente teve no início da minha internação. Ele foi e, a princípio, assim, muito calmo, falou, olha, fez o exame de toque, falou, olha, sua dilatação está completa, eu vou te levar a uma sala específica de parto e a gente vai acompanhar o parto normal ali. E o parto normal seria o parto mais adequado pela condição do bebê. E assim foi. E eu estava, assim, tranquila até então. Por volta de umas 10 horas, 10 ou 11 horas da noite, eles me levaram a esse quarto. A minha mãe estava comigo, no momento que eu estava no quarto, ela estava comigo. Ela foi até a sala de parto, essa sala de parto, que era muito pequena, mas ela me acompanhou ali, ela ficou ali. E a pediatra de plantão, ela foi àquela sala e falou assim para o médico, olha, não tem condições dela ganhar um bebê prematuro aqui nessa sala, é muito pequeno, eu preciso que você leve ela para uma sala cirúrgica para que eu possa receber o bebê e dar os primeiros cuidados dele ali necessários. O médico já começou de ignorar, assim, meio que sem paciência, vamos transferir então. Então, assim, ainda nessa salinha, eu não tinha forças, eu estava com uma contração muito intensa, e ele começou assim, ser um pouco ríspido, né? Ele ficava assim, você precisa ficar em pé, eu preciso que você fique em pé para o bebê descer. E eu tentava ficar em pé um pouco, a minha pressão, ela sobe muito, mas naqueles momentos ali do parto, minha pressão estava caindo muito, eu não conseguia ficar em pé. E aí ele ficava assim, fica em pé, você precisa ficar em pé, você precisa ficar em pé. Eu falava, doutor, eu não consigo. Doutor, eu não consigo. E eu ia deitar. Bom, ele me transferiu para uma sala cirúrgica e a gente começou ali, ele também brigando ainda para que eu pudesse ficar em pé. E ele falava, faz força, e super arrogante, faz força, faz força. Eu falei, doutor, eu estou fazendo o máximo que eu consigo, não dá mais. E ele pegou e falou assim, para de falar e faz o que eu estou te mandando. Quando me levaram para essa sala cirúrgica, eles já não permitiram a minha mãe entrar comigo, então eu fiquei o tempo inteiro na sala de parto sozinha. E aí a gente vê também outra característica, né, para uma violência obstétrica, porque eu preciso, né, eu tenho direito a ter um acompanhante na sala de parto, e eles impediram, assim, de forma muito sutil. E eles falavam para minha mãe, eles falavam assim, daqui a pouco sua mãe vai vir, ela vai ficar aqui com você. E para minha mãe eles falavam assim, vamos esperar, daqui a pouco você vai entrar. E eles ficaram enrolando a minha mãe do lado de fora e me enrolando na sala de parto. E eu não tive essa presença dela. Então, eu fiquei assim, refém do médico, fiquei refém dos enfermeiros, do que estavam ali me propondo, né?
E ele começou super grosseiro. E aí ele falava assim, quando vier a contração, você faz força e faz o que eu tô te mandando. E aí teve uma hora até que ele falou assim, eu já fiz muitos partos hoje e a gente precisa terminar o seu parto. Aí tudo bem, vinha a contração, eu fazia força. Numa dessas contrações, numa dessas forças, ele entrou então a violência física, porque ele com a mão, ele abria a minha genitália para que desse espaço para o bebê descer, né? E isso é totalmente contraindicado, ele não pode me tocar, ele só pode ficar esperando a descer do bebê para que ele possa pegar o bebê, né? Meu corpo já sabe o que tem que fazer para que o bebê nasça, né? Então, se há alguma coisa, se estivesse acontecendo alguma coisa, ele estaria ali para que ele pudesse fazer a intervenção médica necessária. Mas ele fazia isso, ele abria e eu sentia muita dor, e toda vez que ele fazia isso, a gente começava a brigar e discutir na sala de parto, e eu falava assim, não faz isso, eu tô sentindo muita dor, não pode. E as enfermeiras, teve uma hora que uma enfermeira me abraçou assim, me segurando, e ela falou assim, fica calma e faz o que ele tá te pedindo, porque vai acabar rápido. E aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu senti que eu estava sozinha ali, né? Não tinha ninguém que pudesse me defender ali da situação. E nessa hora a gente começou, eu tentei assim relaxar e eu olhei, tinha um relógio na minha frente, e eu vi que já era mais de 1 hora da manhã, eu já estava horas sofrendo ali, e eu vi que aquele sofrimento não ia acabar. E teve a última vez que ele falou assim, faz o que eu tô mandando, e ele super grosseiro, né? Faz o que eu tô mandando. E aí eu tava inclinada na cama assim para frente, eu baixei assim e eu falei para ele assim, eu não vou fazer mais força, porque se eu tô sofrendo, meu bebê também tá sofrendo. E antes disso acontecer, ele tinha me oferecido ocitocina, eu não aceitei, porque eu sabia que eu não era obrigada a aceitar. E ele simplesmente, ele ficou quieto, ele falou assim, tudo bem, super arrogante, falou, tudo bem. Depois ele foi, me ofereceu de novo e ele falou assim, ele estava monitorando a minha pressão, aí ele foi, aplicou ocitocina, e aí ele só falou assim, ainda bem que você deixou aplicar a ocitocina porque a sua pressão estava caindo demais. E aí a ocitocina fez voltar a minha pressão e eu comecei a sentir um pouco mais de força ali. E aí senti muita dor, e aí ele virou e falou, gritando, agora faz o que eu tô te mandando, faz força. E ele novamente me abrindo assim, e quando ele fez isso pela última vez, eu falei assim, olha, não vai dar. Se você continuar fazendo isso, eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir sair daqui. Então, eu tô sofrendo, meu filho também tá sofrendo. E quando eu gritei falando isso, um enfermeiro do anestesista passou na porta, ele parou, olhou para minha cara assustada, e eu olhei para a cara dele assustada, e ele foi assim, o anjo que me defendeu ali naquele momento. Ele virou pro médico e falou assim, doutor, o anestesista mora em outra cidade e ele acabou de fazer o último parto dele. Se você precisar fazer a cesárea nela, ele não vai estar aqui. Então você quer ver se vai ser necessário fazer uma cesárea? Ele me levantou super bravo e falou assim, eu não acredito que eu vou ter que fazer uma cesárea nessa menina. E aquilo me deixou assim desesperada, sabe? Tipo, como assim? Aí na hora ele virou pro enfermeiro e falou assim, chama o anestesista aí que eu vou fazer então a cesárea. Quando ele falou isso, a anestesista veio, me aplicou a hack, ele olhou novamente lá embaixo e ele virou e falou assim, vai ter que fazer anestesia, vai ter que fazer a cesárea mesmo. E nisso ele indicou a anestesista para fazer a anestesia geral, não só a hack, ele fez a geral e eu dormi. Quando ele me deu a anestesia geral, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa com o meu bebê. E eu dormi, quando eu acordei com ele me costurando, e eu só olhei para a enfermeira que estava do meu lado e eu falei assim, cadê meu bebê? Aí ela falou assim, olha, daqui a pouco o médico vai conversar com você e eu tô pedindo para sua mãe descer para ficar com você. E aí eu já sabia que meu bebê não tinha resistido, né, àquelas atrocidades que eu estava vivendo.
e eles foram, me direcionaram, aí ele terminou de me costurar, ele só olhou para mim e falou assim, infelizmente seu bebê não resistiu, deu prolapso de cordão, e só falou isso. E eu fiquei estática, assim, sem entender, sem entender o que estava acontecendo. Aquilo foi tudo muito desesperador. E as enfermeiras me pegaram, me levaram para o quarto, isso por volta de 2 horas da manhã. E eu deitei assim, foi quando eu encontrei com a minha mãe estava no quarto me esperando, e eu não tinha palavras para falar o que estava acontecendo, explicar o que aconteceu. E eu deitei, passou assim alguns minutos, ele entrou no quarto, perguntou para mim se eu sabia o que era, e eu não queria ver ele, eu não queria falar com ele, eu não queria ter contato nenhum com ele. E ele só me perguntou isso e eu falei, tá, eu sei, que eu queria que ele fosse embora. E aí ele me perguntou assim, você é advogada, né? Qual área de atuação que você trabalha? Isso 1 hora depois de eu ter perdido meu filho, de ter sofrido assim uma das maiores violências que eu podia ter vivido, que eu tinha vivido, que eu pudesse viver na vida, né? Espero que seja a única. E ele 1 hora depois, ele simplesmente me perguntou qual a área de atuação do direito que eu exercia. E eu sem entender nada, assim, sabe? Eu só falei assim, área civil, família e trabalhista. Ele, tá bom. E saiu do quarto. Não sei por que ele me perguntou. Tenho as minhas convicções pessoais, mas, enfim. Eu sei que depois disso eu vivi assim, dias muito difíceis, entrei em depressão, tive que fazer tratamento. Hoje, para mim, falar sobre isso é um pouco mais leve do que foi, né? Precisei me tratar, eu já estava vivendo outros dilemas na minha vida, como a perda do meu esposo 2 meses antes, né, do parto. Então, viver aquela violência e eu me senti muito sozinha ali, né, no hospital, mesmo sabendo que eu tinha o direito de ter um acompanhante, me privou de ter esse acompanhante ali. Eu tive que ficar à mercê realmente das atrocidades daquele médico, tanto física quanto verbal. Foi muito difícil. Então, eu quero trazer essa informação para que você possa ter conhecimento do seu direito, né? Saber que você não pode e não deve ficar sozinha, que você precisa ter voz quando você se sentir sozinha nesses lugares, né? A gente fica muito à mercê e é isso, tá? Conhecendo a violência obstétrica, denuncie, cuide-se, não permita. Obrigada.